O governo federal deve anunciar hoje à tarde o valor do Auxílio Brasil. O programa vai entrar no lugar do Bolsa Família. A pandemia foi uma porrada nas economias do mundo inteiro e prejudicou principalmente as pessoas mais vulneráveis. O grande problema aqui é que a inflação impacta imensamente mais as famílias mais pobres do nosso país, sendo a inflação o principal agravante desse problema. As famílias estão perdendo cada vez mais o seu poder de compra. Um grande exemplo disso, o peso das nossas finanças no nosso bolso. Os gastos estão cada vez se representando mais nos nossos custos e isso é principalmente sentido muito mais nas famílias que estão passando por grandes problemas durante essa pandemia. Com certeza você lembra aquela idinha antes da pandemia, por exemplo, no mercado, você ia, comprava algumas coisinhas e já reclamava que não era nem pro dia. Mas hoje a gente vê que a gente vai no mercado, compra algumas coisas também, às vezes a mesma coisa que a gente comprava antes e pode chegar e às vezes a dar até o dobro do que dava antes. Claro que antes da pandemia a gente também tinha essa sensação, né, dos preços estarem altos, mas hoje a sensação é muito maior, principalmente para as pessoas que estão ganhando menos ou que ganhando um pouco mais só. Essa sensação, esse sentimento se agravou muito durante a pandemia. A gente passou aí por períodos de preços extremos, subindo muito, que hoje já se regularam um pouco, mas isso tem um motivo. Existem motivos externos, existem motivos internos. A gente viu aí também que o dólar tem subido desde que começou a pandemia, ele chegou a bater picos aí de R$6, já caiu um pouco, mas ele ainda continua num patamar muito elevado. Todos nós reparamos que frente ao dólar o real se desvalorizou muito e esse é um também dos principais motivos dos preços estarem subindo. De uma forma bem simples, é interessante você até entender isso para você ver o porquê que os preços aumentam. Um dos motivos é, vamos supor que 1 kg de arroz exportado antes custava $1, mas antes vamos supor que o patamar do dólar era R$3 e agora chegou a R$6. Então continua sendo muito vantajoso a empresa exportar esse produto, porque agora ela vai estar ganhando R$6 num produto que aqui ela não ganharia esse valor. Por causa do dólar, os produtos quando são exportados são vendidos em dólar e como o real desvalorizou muito, $1 acaba valendo mais do que vendendo no próprio país, a empresa prefere exportar. Um grande exemplo disso foram as grandes exportações que a gente teve de soja, teve da carne, né? A gente viu que o preço da carne chegou a patamares absurdos. Agora ele tem voltado um pouco, mas mesmo assim ele ainda está muito caro. Outro exemplo que a gente não escuta falar muito, mas o minério de ferro também foi um dos produtos que foi muito exportado. A gente viu aí que os nossos materiais de construção aumentaram também muito, alguns produtos aí 300% de aumento. Todos praticamente o material de construção, tudo aumentou muito, justamente porque a exportação aumentou, porque é mais vantajoso, é mais lucrativo para as empresas exportarem do que venderem aqui mesmo. Principalmente os produtos que a gente viu aumentar muito são os alimentos de consumo básico, porque as famílias passaram a consumir mais, passaram aí para o básico, algumas famílias não tiveram opção de não consumir isso, e com o aumento da demanda também aumenta o preço. Então isso é um outro motivo, é outro agravante para o preço ter aumentado. Tudo isso impactando depois na inflação, que é o que a gente vê hoje, o resultado de uma inflação de 10%. A gente teve durante a pandemia uma ajuda muito essencial, muito necessária para as famílias brasileiras que não conseguiriam passar por esse período sem trabalho, muitas famílias que não poderiam mais sair para trabalhar e precisavam do dinheiro que ganhavam no dia para sobreviver. Então a gente teve o auxílio emergencial, foi o que manteve muitas famílias sobrevivendo, porém, com o dinheiro injetado na economia, mas em qualquer economia, a gente também teve isso nos Estados Unidos, 2 trilhões de dólares injetados na economia, mas como a gente teve aqui também no Brasil, o auxílio emergencial que durou por vários meses, valores que foram decaindo, né, com o tempo, mas com esse valor, o que acontece é que as pessoas têm dinheiro para gastar, como elas estão necessitadas, muitas das pessoas que receberam precisavam desse dinheiro, principalmente para alimentação. Esse dinheiro é direcionado para os produtos de consumo básico, então arroz, feijão, óleo, gás de cozinha, todos esses essenciais acabam também aumentando o preço. As pessoas têm dinheiro para gastar com esses produtos, ou seja, a demanda é maior, o preço aumenta, e como também está acontecendo a exportação de grande parte desses produtos, o preço aumenta mais ainda. Alguns dos exemplos mais sentidos foi o aumento na luz, o aumento no gás, principalmente o aumento no combustível, e o que ocorreu aí com grande parte dos funcionários públicos também foi o congelamento do salário. Então os salários foram congelados, não foram ajustados nem para a inflação, e com isso, como se estivessem ganhando menos. A situação vai ficando cada vez mais sufocante quando um orçamento determinado de uma família que era destinado ali para consumo de mercado
mercado, essas coisas, vai representando cada vez mais os seus ganhos. Então, por exemplo, famílias que antes destinavam, sei lá, 30% para esse tipo de coisa, consumo, mercado, alimentos em geral, acaba passando para 50%, 60%, 70%, e isso deixa a família muito mais sufocada, sobrando muito menos para as outras coisas que ela também precisa ter esse gasto e tendo que cortar muitas coisas que não podem ser cortadas em grande parte das famílias. Isso foi muito menos sentido nas famílias que têm uma renda melhor. O que aconteceu, na verdade, a gente escutou muitos relatos de que famílias que tinham uma renda mais alta conseguiram até economizar. Famílias que antes tinham condições de viajar acabaram cortando muitos gastos, por exemplo, comer todo dia fora, gasto com lazeres, né, que a gente teve shoppings fechados, grandes eventos fechados, tudo que a gente teve fechado que era considerado lazer para algumas famílias foi tido como uma grande economia durante todo esse tempo, que infelizmente para grande parte das famílias brasileiras nunca fez parte do orçamento, então essa parte nunca foi destinada para isso. A parte do salário dessas pessoas, do ganho dessas pessoas nunca foi destinado para essas coisas, fazendo com que elas sentissem a inflação muito mais do que as pessoas que têm uma renda mais alta. A questão aqui a ser discutida é essa incerteza do futuro. A gente não consegue prever se as taxas vão diminuir, se a inflação vai se controlar, se a inflação volta a cair. Provavelmente ela vai cair, mas quanto tempo vai demorar até isso vir a acontecer? Infelizmente eu não tenho nenhum desfecho bom para esse vídeo, de alguma dica, alguma coisa, porque a gente, infelizmente, estamos passando por um momento de muita incerteza, ainda mais porque ano que vem a gente tem eleição e a gente sabe que sempre que acontece eleição, o risco do país aumenta muito, os investidores tiram o dinheiro, o Brasil se torna um país com maior risco. O que acontece é que o real se desvaloriza, o dólar aumenta, os produtos aumentam e não tem jeito, isso é sempre esse ciclo que acontece, mas a gente espera que tudo vá melhorar, né? A gente sempre tem esse pensamento. Pode ser que sim, pode ser que as coisas realmente voltem a melhorar, não para todos, né? Porque nunca foi bom para todos, infelizmente, mas a gente espera que sim. Para começar, um bom cenário talvez possa ser uma redução nos juros, também com a redução da inflação, fazendo com que estimule mais a iniciativa, volte a ser um pouco mais vantajoso para as pessoas tomarem empréstimos com juros mais baixos e que tenha esse estímulo na economia. Bom, mas é isso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu gostei. Tô gravando esse vídeo aqui na véspera de Natal, dia 24. Esse vídeo com certeza vai sair bem depois, mas espero que você tenha passado um bom Natal aí com a sua família, ou que você tenha aproveitado o seu dia da melhor forma possível. Vou deixar duas sugestões de vídeos que tenham a ver com esse tema que eu abordei nesse vídeo para você, e se você tiver interesse é só clicar aí na tela. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.